Muito obrigada, boa tarde a todos, muita saúde, né, em meio a essa doença que assusta todo mundo, mas que nós, né, como um povo bastante corajoso, temos enfrentado. E eu queria falar novamente sobre o processo de reabertura aqui no estado de São Paulo. Como eu disse ontem, assisti à coletiva do governador e da equipe responsável por essa reabertura. Hoje, por meio da assessoria, porque eu estava numa outra live, tive acesso ao que foi dito pelo prefeito, e eu ainda sigo com algumas dúvidas, né? Disse o prefeito que as entidades representativas vão enviar propostas de protocolos para que os vários setores possam reabrir. Porém, passou a impressão da fala do prefeito que, se eventualmente um setor não tiver uma representação, esse setor ficará fechado. E também eu fico um pouco em dúvida, né, de como é que esses proponentes dos protocolos serão legitimados. O prefeito disse que vai avaliar a representatividade. Eu até compreendo que o prefeito tenha eleito, né, tenha elegido, na verdade, um critério para ser mais democrático, para ouvir os vários segmentos, mas eu tenho medo, né, que nós não consigamos ter clareza sobre quem pode e quem não pode reabrir. Então, me parece que seria interessante a equipe da prefeitura avaliar, neste decreto, que ele disse que vai ser publicado ainda antes do dia 1º de junho, já anunciar quais são os setores e quais são os protocolos, né? O próprio Estado de São Paulo desenhou alguns protocolos de distanciamento, regramentos para números de consumidores, números de clientes, regras de higienização de material. Então, eu acredito que a prefeitura precisaria ter, assim, maior clareza na definição do que pode e o que não pode ser aberto. Reitero que ainda entendo, assim, prematura a ideia de abrir as escolas. Compreendo a preocupação do prefeito com a manutenção dos empregos das mães, né, que dependem das escolas para poderem voltar aos seus trabalhos, mas eu acho que nesse plano de abertura paulatina, nós temos que começar com os empreendimentos, os pequenos comércios de rua, para que eles não quebrem definitivamente, e deixar a escola um pouco mais adiante, né? E ainda assim, quando abrirmos essas escolas, pensarmos numa sistemática, talvez de rodízio, dividir as turmas para um grupo ir num dia, não ir no outro dia, para que nós possamos, aos poucos, voltar à normalidade, né? Entendo que cerimônias, homenagens, esses tantos encontros que há, sobretudo em órgãos públicos, precisam mesmo ficar para o ano que vem. Todos sabem que eu sou muito crítica dessas tantas cerimônias, acho que se perde muito tempo e dinheiro com isso, mas agora não é com essa perspectiva que eu estou dizendo, é mesmo com o intuito de nós permitirmos o retorno daquelas atividades que, se não voltarem, poderão ficar condenadas mesmo à morte. Nesse sentido, e também prestigiando o emprego das mulheres, eu enviei hoje para a Secretaria de Governo, que, segundo o governador ontem na coletiva, é a responsável pela organização desse processo de reabertura. Eu enviei um ofício pedindo que, nos termos das regras previstas pelo próprio governo estadual, autorize-se a reabertura dos salões de beleza, das pequenas academias. E nesse ofício eu frisei e falo aqui de público que eu estou muito preocupada com as manicures e com as pedicures, que vivem muitas de comissão, né? O presidente da República publicou um decreto já faz um tempo, colocando salões de beleza, as barbearias, as academias como serviços essenciais. O presidente disse que, no caso das academias, seria pelo exercício físico, no que eu concordo, mas também compreendo a preocupação com higiene e tudo mais. No caso dos salões de beleza, até o pessoal ri, todo mundo sabe que eu não me penteio,
então não é um pleito em causa própria, mas eu tive muitos relatos, né, de pequenas academias de Pilates, por exemplo, que correm o risco de quebrar se não reabrirem, pequenas academias de natação, pequenos salões de cabeleireiro, sobretudo de manicure e pedicure, onde essas profissionais trabalham para ganhar comissão. Então, são pessoas que não estão ganhando nada nesse período. Eu sei que houve aí a previsão das ajudas, né, federal, as cestas básicas no âmbito estadual, municipal, mas me parece que já é um tempo, né, significativo. Esse tempo de isolamento, ele é e foi importante para a reorganização do sistema de saúde. Nós, graças a Deus, né, e essa organização, não chegamos no 100%, temos tido taxas aí inferiores aos 90%, então me parece que até em nome dos empregos dessas mulheres, que são mulheres, né, de uma atividade humilde, né, que nós temos que pensar em reabrir. Então eu oficiei, achei que foi importante oficiar, por quê? Porque não é muito justo também deixar nas costas só do Poder Executivo a responsabilidade por fechar ou a responsabilidade por abrir. Tá? Me parece que é papel também de quem está no Legislativo assumir os riscos. Eu apoiei o isolamento, apoio o isolamento, nunca fui favorável a uma abertura desenfreada, mas compreendo que se nós seguirmos, né, com esses pequenos empreendimentos fechados, podemos estar condenando esses mesmos empreendimentos à morte, e essas profissionais, né, mulheres, muitas assim, arrimo de família, mulheres que sustentam mesmo suas famílias, condenadas a uma situação de muita carência. Então, eu falo aqui de público que fiz esse ofício, fiz o pleito, não tenho nenhum interesse, sob o ponto de vista, como é que eu posso dizer assim, não sou sócia, nunca fui, né, de nenhum empreendimento nesse setor, só de me olhar, as pessoas sabem que eu não sou uma usuária assídua, mas eu fiquei muito sensibilizada com muitos relatos que recebi de empreendimentos já que não vão mais reabrir, de mulheres com muitas dificuldades, e peço aqui de público que, obviamente, com normas, com horários marcados, com distanciamento, com higienização, que, aliás, deveria ser básica nesses setores, que esses estabelecimentos já possam ser reabertos, não só naquelas cidades que o governo considerou, vamos dizer assim, amarelas, né, de menos risco, mas no estado todo. No estado todo, com esse acompanhamento, com essa responsabilidade. Sempre insistindo, para todos que nos assistem, que a doença existe, que eu mesma fui vítima da doença, que a doença é grave, a doença mata, a doença fragiliza, debilita. Então, nesta minha fala, de maneira nenhuma, tem qualquer tipo de simpatia a teses negacionistas ou a teses críticas, né, ao necessário distanciamento social, ao uso de máscara, não é isso, né? Peço encarecidamente que todos, na medida do possível, fiquem nas suas casas, que evitem aglomerações, evitem eventos, evitem confraternizações, usem máscaras, façam a higienização, lavem as mãos, limpem as casas, ou seja, cuidem o máximo possível para não se infectarem e não infectarem os demais. Mas, seguindo essas regras, me parece que já seja a hora de nós realmente começarmos a reabertura. Eu sinto o prefeito titubeante, sinto, de certa forma, o próprio governador também, talvez pelas críticas muito contundentes que foram feitas entre ontem e hoje, por gestores públicos, pela imprensa, por especialistas, mas estou aqui dividindo o risco, né, como membro do Legislativo com o Poder Executivo, porque acho que, de maneira responsável, já é hora de retomarmos a normalidade. Tá? Então, eu já me reinscrevo para falar do cenário nacional na próxima intervenção. Muito obrigada.